Aquiles Giovelli foi vereador, foi procurador-geral do município, presidiu o nosso grande Musicanto, o maior projeto cultural de Santa Rosa e um dos maiores do Brasil, da América do Sul, é Musicanto Sul-Americano de Nativismo. Advogado, militando aos 78 anos, é um operador do direito com essa idade. Santo-Angelense, mas já com o título de cidadão santarrosense. Primeiro, contando a história, você é natural do interior de Santo Ângelo, irmão, se permite, né? Do ex-prefeito Anacleto Luiz Giovelli. Sim, irmão mais novo um pouco que ele, né? E nós somos do Lajeado do Cerne, em Santo Ângelo. Chegou com que idade aqui, Aquiles? Eu vim para cá em 1964, no dia 1º de março de 64. Eu antes andei no município que pertenceu a Santa Rosa, Campina das Missões, porque o primeiro curso que eu fiz na minha vida foi de professor para lecionar no meio rural, exatamente no meio rural. E eu era professor aos 18 anos, assim que completei 18 anos, eu fui lecionar, fui nomeado pelo Estado e fui trabalhar em Campina das Missões. E fiquei lá um período, aí depois eu tive que servir ao Exército, isso em 62. Em 63 eu voltei para Campina das Missões, e foi o ano também da emancipação do município, eu ajudei, trabalhei na emancipação do município de Campina das Missões, e para minha surpresa, um belo dia eu estava na escola onde eu lecionava, em Linha Paca Norte, e lá apareceu o que já estava praticamente, já estava eleito sim, foi candidato único a prefeito, o Miguel Francisco Zoskiewicz, o Miguelão. E aí, até para minha surpresa, eu perguntei qual era a razão da visita. Ele foi lá me convidar para ser secretário dele, na prefeitura, que estava se instalando, naquele fim de ano. E aí eu disse para ele, olha, eu estou encerrando minhas atividades aqui para ir trabalhar em Santa Rosa, porque eu quero continuar estudando. E aí ele me disse, então vamos fazer assim, tu trabalha comigo agora esse fim de ano, que está ainda o resto de ano que tem, janeiro e fevereiro, depois se tu quiser, o ano que vem tu vai embora. Eu acabei trabalhando, fui o primeiro secretário da prefeitura e da Câmara de Vereadores de Campina das Missões também. O primeiro? Isto. E a partir no fim do mês de fevereiro, aí eu comuniquei a ele que eu não iria permanecer e vim para cá, vim trabalhar em Santa Rosa. Aí eu passei a trabalhar na Delegacia de Educação, na época, 17ª, hoje coordenadoria, e eu passei a trabalhar lá e logo ingressei na política estudantil por acidente, depois ingressei na política partidária e estou até hoje e fui distinguido também, como você referiu, com o título de cidadão de Santa Rosa que recebi em dezembro de 2019. Resgatar Santa Rosa, forçosamente, você resgata figuras que hoje são tidas como regionais. Miguelão não é a primeira vez que é citado o nome do conhecido prefeito, ex-prefeito Miguelão de Campina das Missões. Aquiles, você é advogado desde quando? Eu sou advogado desde 1972. 1972. Veio para Santa Rosa para estudar e para buscar este sonho? Eu vim para Santa Rosa exatamente para estudar, porque o curso que eu tinha feito de professor, ele correspondia a primeiro grau. E o segundo grau eu fui fazer aqui no Machado de Assis, da FEMA. Foi o segundo grau, era o curso mais importante, quer dizer, o maior nível que tinha em Santa Rosa de cursos era técnico em contabilidade. Foi o curso que eu fiz. Isso eu fiz durante os anos de 64, 65 e 66. E no fim de 66 eu prestei vestibular em Santo Ângelo, na Faculdade de Direito, e em 67 ingressei na Faculdade de Direito de Santo Ângelo. Aí foram mais 5 anos. Mas mesmo antes de concluir o curso, naquela época existia a figura do estagiário. Eu já podia advogar em algumas causas, né? Então eu estou nativo até hoje. Já faz um bom tempo. Não consegue parar? Não consigo parar. É uma das coisas que eu gosto muito e eu acho que isso faz bem para as pessoas. O meu temor é cair no ostracismo, ficar sem ter o que fazer, sem ter um objetivo de vida. Eu tenho um objetivo de vida, eu continuo tendo. Eu ainda sonho com realizar muitas coisas ainda em favor de Santa Rosa.
pelo menos acompanhar a realização dessas coisas de Santa Rosa que estão acontecendo a todo momento. Para gerações mais à frente, resumindo, Aquiles Giovelli tem o trabalho como sentido de vida. Aquiles, você foi vereador em que período? Eu concorri a vereador em 1968, então eu fui vereador em 1969, 70, 71 e 72. Nos últimos 2 anos, eu fui distinguido pela Câmara com a condição de presidente da Câmara. Presidi a Câmara por 2 anos, dois últimos anos. Foi a única vez também que eu concorri, eu não concorri mais, foi a única vez. Por quê? Aí logo depois de mim também, houve um impedimento no ano subsequente de concorrer a vereador, a lei não permitia porque o meu irmão Anacleto concorria a prefeito. E ele concorrendo, eu não pude concorrer e eu fiquei fora, e a partir daí eu nunca me afastei. Agora, nos últimos anos, sim, mas até poucos anos atrás eu nunca me afastei da atividade política, mas só trabalhando em outras campanhas, trabalhando, ajudando, colaborando, de uma forma ou de outra, mas não como candidato. Eu nunca mais desejei ser candidato. A política partidária também apaixona. Apaixona. Aquiles, você foi vereador na época do bipartidarismo, Arena, teu partido, e Exato. MDB. O bicho pegava naquele tempo aqui em Santa Rosa? Sim, nós tínhamos uma Câmara muito preparada. Eram vereadores na época, situação ou oposição, nós éramos oposição, nós Arena. Além de mim estava o Antônio Carlos Borges, o Daltri Cardoso Teixeira, o Lauro Lentz, na oposição aliás, situação do governo municipal, era o Genésio Grisotti, o Paulo Madeira, e outros mais antigos ali também, quer dizer, a Câmara e as discussões eram pesadas, sem dúvida, né? Os grandes embates, na verdade, quem patrocinava era o Antônio Carlos Borges. O Hélio Chaves Lopes era outro vereador, marcou época em Santa Rosa também, agora me lembro o nome, faz tanto tempo que algumas coisas a gente acaba esquecendo. Enfim, eram bancadas muito qualificadas e que encaravam o bipartidarismo na época. Ele marcava posição, a gente não tinha meio termo. Tu era situação ou era oposição, não tinha nada de tantos partidos, e que é uma proliferação, um absurdo o que existe hoje. Muito bem, a expressão o bicho pegava era justamente nessa direção, o debate era intenso. Era. O que você quis dizer que naquele tempo não tinha centrão, é isso? Não, não tinha. Muito bem. Aquiles Giovelli, conte para nós a história do Musicanto, esse grande projeto que nasceu em 1983. Você conhece o Musicanto na fase de articulação. O Musicanto é um filho extraconjugal meu. Eu antes mesmo da criação do Musicanto, eu sonhava, conversava, eu tinha a ideia de realizar um festival em Santa Rosa, inicialmente um festival estudantil. Esbarrou na ideia de que já existia um grande festival em 3 de maio, então não foi possível realizar. Em 1982, eu presidia o partido, o PDS na época, que hoje é o PP, em Santa Rosa. Eu presidia e dirigi aquela eleição que culminou com a eleição do Ernie Friedrich. E uma das coisas que eu via muito era a reclamação sobre a atuação da Secretaria de Cultura em Santa Rosa, que só privilegiava o esporte. E aí eu, um dia, numa provocação ao Ernie, na casa do Arriense, saudoso Arriense, uma noite lá conversando sobre uma série de coisas e comendo um churrasco também, eu disse para o Ernie que ele deveria dar um novo rumo à Secretaria de Cultura ou extingui-la. E ele disse, não, extinguir não se pode, mas o que fazer então? Daí surgiu a ideia de fazer um festival. É claro que a gente não tinha a ideia da dimensão. O que a gente queria, e aí o Arri logo era um outro entusiasta, ele logo se solidarizou, e o Ernie aceitou a ideia prontamente. O Ernie era um jovem de 30 e poucos anos.
E naquela época era o momento dos festivais do Rio Grande do Sul, festivais de música, né? Aí, o que o Ernie disse, mas nós não temos gente aqui para fazer, não temos ninguém aqui em condições de tocar um projeto desses. Aí é que entra o Arriens, e o Arri disse, eu tenho uma pessoa para isso, que é o Luiz Carlos Borges, que está lá em São Borja. Aí o Arri, era um fim de ano, ele estava indo para a Califórnia, de Uruguaiana, e disse, o Borges vai estar lá, eu vou me encontrar com ele. Ele se encontrou com o Borges e marcou um encontro. O Borges, nesse período, estava morando em São Borja, era assessor da prefeitura de São Borja. Marcou com ele, e um dia, o Ernie, eu e o motorista da prefeitura, aí o prefeito cedeu o carro, nós fomos a São Borja sem ninguém saber. Nós fomos lá conversar com o Borges. Ele foi convidado para vir conhecer Santa Rosa, ele veio, aí o centro cívico já estava funcionando, ele se entusiasmou, conheceu o parque de exposições, com aquela ideia de fazer as barracas no parque de exposições, e a partir daí ele veio morar em Santa Rosa, assumiu a Secretaria de Cultura, e ele que deu essa dimensão de sul-americano. Nós queríamos fazer um festival, mas nós não tínhamos também uma ideia do que fazer mesmo. Em princípio, um festival igual aos outros. O Borges deu uma outra dimensão, assessorado por pessoas que tinham muito conhecimento e experiência, o Aparício Silva Arrilo, aqui de São Borja, o Sérgio Jacaré, saudoso, Metz, poeta, Jacaré, de Porto Alegre, que era natural de Santo Ângelo, o Juarez Fonseca, o Patinete, ouvindo essas pessoas que tinham conhecimento, ele deu essa conotação e esse caráter sul-americano. Por isso que ele é sul-americano. E a marca Musicanto era uma marca pessoal do Borges que ele doou para Santa Rosa. Luiz Carlos Borges, procure aí a música Romance na Tafona, para começar. Você que está aí em qualquer época do tempo, nós estamos criando um depoimento para o futuro, para o presente, para o futuro, para conhecer essa voz maravilhosa. Aquiles, e aí o Harry Heinz, que você citou, foi o presidente do primeiro Musicanto. Isto, foi o presidente do primeiro Musicanto e formou uma equipe. Eu era vice-presidente já naquele primeiro ano, e no segundo ano foi o Vicine, o presidente, e no terceiro ano daí eu fui convidado. Aí eu fiz o terceiro e achei que a missão estava cumprida. Fiquei fora do quarto Musicanto, e no quinto Musicanto o Ernie me convocou. Aí digo, não, eu já dei a minha contribuição, não, é uma convocação. Aí eu fiz o quinto. Mas fiquei igual, depois continuei vinculado a todos os outros até o encerramento do mandato do Ernie, que foi de 6 anos, e do Vicine, que foi de 4 anos. Então, nos primeiros 10 anos, eu estive dentro praticamente do Musicanto. Ajudei a elaborar muitos textos que foram redigidos, o próprio regulamento que o Borges e o Aparício e outros estavam elaborando, eu participei da sua elaboração. Quer dizer, eu estive sempre vinculado. Depois fiquei um pouco fora, e mais tarde eu acabei voltando. Então eu fiz o terceiro... Presidi o terceiro, o quinto, depois o 19º, não, o 21º e ainda o 23º. Você presidiu 4 edições do Musicanto? 4 edições do Musicanto. Para se ter uma ideia, o dólar hoje é R$5. O primeiro prêmio do primeiro Musicanto era um Ford Del Rey, hoje $25 mil. Impressionante, né? Pois é. E naturalmente que isso depois foi se alterando. Antes de ser quando a gente quando a gente cita Musicanto sul-americano, a gente parece que pula o Brasil. Ele antes é nacional. O que permitiu desfilar pelo palco do Centro Cívico, tanta gente boa de várias regiões do país. De todas as regiões, praticamente, do Brasil, ou estiveram no palco do Musicanto, ou mandaram música para concorrer, né, e não tiveram suas músicas classificadas. Mas muitos
nomes importantes do Brasil inteiro estiveram aqui no palco, estiveram no Musicanto. Tem também uma passagem bem interessante, não como concorrente, mas no show, no segundo Musicanto, foi a Mercedes Sosa. A Mercedes Sosa era uma ativista comunista. E imagina, naquele período, em 1984, trazer para o Brasil uma ativista comunista. Tinha uma série de barreiras para vencer. Tinha que ter aprovação da Polícia Federal. Teve uma série de coisas, e tudo isso foi... Mas nós, na verdade, não tivemos nenhum problema, não houve obstáculo nenhum. Era o momento. O show da Mercedes Sosa foi aonde? No Estádio Municipal Carlos Denardim. Foi um espetáculo até hoje. Eu devo dizer o seguinte, que quando eu voltei a presidir o Musicanto, no 21º, eu recolhi o material que estava se perdendo do Musicanto, consegui recolher. Parte certamente se perdeu. Mas entre as coisas que foram recolhidas, tem um pedaço de tábua onde tem uma mensagem à mão escrita pela Mercedes Sosa, quando depois do show que ela fez no Estádio Carlos Denardim, ela foi na barraca do Musicanto, no Parque de Exposições, amanheceu lá tocando e cantando junto com outras pessoas, e ela deixou uma mensagem para o Musicanto escrita numa tábua que está guardada. Eu espero que esteja guardada aí. Muito bem. O Musicanto, a exemplo da FenaSoja, ele é, acima de tudo, um projeto de Santa Rosa. Foi oriundo de um governo do PP, pegando a nomenclatura de hoje. Sim. Depois veio o MDB, que era adversário do PP na década de 90, Sim. e manteve, inclusive o ex-prefeito, na época, prefeito Osmar Terra, presidiu, né, Sim. uma edição. Exatamente. Depois veio o PT, né, o Partido dos Trabalhadores, certo. E voltou o PP ao governo e o Musicanto intocável. Isso. Que coisa linda. Exatamente. Eu não tenho dúvida que o Musicanto é o maior projeto cultural. Eu acho, ele já enfrentou dificuldades, mas veja bem, o que eu quero registrar. Lá no começo, não tinha LIC e não tinha Lei Rouanet. E a gente conseguia fazer igual o festival todos os anos. Inclusive com patrocínios expressivos, valores expressivos dos patrocínios. Por isso que eu acho o seguinte, hoje tem a Lei Rouanet e tem a LIC. O Musicanto deve ser realizado anualmente, todos os anos. Ele esteve um pouco paralisado, voltou, a FenaSoja assumiu, eu apoiei essa ideia, mas eu acho que, pela sua importância e porque ele deveria ser realizado todos os anos, o Musicanto deve ser desvinculado da FenaSoja e ser um projeto da Prefeitura, do município de Santa Rosa, inclusive com recursos previstos para isso, para que a comissão que vai trabalhar no Musicanto, ela possa, muito cedo, fazer as contratações devidas. Trabalhando bem, com bastante antecedência, não há nem necessidade de utilizar aquele recurso orçamentário. É só como garantia para poder realizar sem passar vergonha depois e ficar inadimplente nos cumprimentos dos contratos que assumir. Observem essa posição de quem foi um dos idealizadores do Musicanto. Nós precisamos deixar grifado aqui o nome do saudoso empresário João Pulcinelli, ex-presidente de FenaSoja, e que, como diretor proprietário da Moto Agrícola Alto Uruguai, na década de 80, revendedora, aliás, concessionária da marca Ford, ele garantiu o primeiro prêmio, que era um carro top, um carro top de linha. Durante quantos anos ele garantiu, hein? Foram 9 anos. Durante 9 anos. Salve, João Pulcinelli. Aquiles, naturalmente que nós estamos agora sob o embalo de uma pandemia, o Musicanto, como qualquer projeto, principalmente cultural. Certo. Né? Cultural, a cultura não dá dinheiro, a cultura precisa de dinheiro. O Musicanto teve o seu momento mais intenso, também caiu, como qualquer empreendimento, até comercial. Isso.
Mas a gente gostaria que você concluísse fazendo um exercício de futurologia. Como é que tu vê o destino, o futuro do Musicanto, que é diferente dos outros festivais do Rio Grande do Sul? O futuro depende daquilo que eu já falei. Eu acho que ele tem que ter o recurso orçamentário, ele tem que ter a nomeação de uma equipe, assim como existe para a FenaSoja, e o hortigranjeiro também, sem dúvida, com antecedência, para ter tempo para trabalhar, programar, e deve ser realizado anualmente. Ok, mas a pergunta talvez eu tenha colocado mal. Eu digo o futuro como proposta, como aceitação junto ao músico, como projeto musical. Eu não tenho dúvida que é uma das grandes ideias, é um grande projeto, que não é o projeto de Santa Rosa propriamente. O Rio Grande do Sul quer esse projeto permanente, o Brasil quer esse projeto permanente, a América do Sul quer esse projeto permanente. Então, o que é preciso é que ele seja realizado com data certa, com previsão de quando será realizado e com uma equipe que de um ano já comece a preparação para o ano seguinte. Aquiles Giovelli, advogado, exercendo o direito aos 78 anos desse junho de 2021, trazendo para nós aí a história, parte da história, naturalmente, do nosso grande projeto cultural, o Musicanto.